nós faremos um alinhamento hoje e amanhã, a pauta será a mesma, tá? Nossa ideia aí de fazer em horários diferentes, em dias diferentes, para atingir o máximo de pessoas possível. O objetivo aqui dessa reunião, vocês viram aí, mas resumidamente, é atualizar vocês em relação a algumas informações das plataformas, tá? Também vamos trazer aí, umas orientações iniciais a respeito da UMASP, que é aquela Olimpíada de Matemática de São Paulo. Hoje já teve uma live, né, mas a Lília vai trazer um resumo, de todas essas orientações para vocês, tá bom? Vamos aí, Lilian? Boa tarde a todos. Bem, então vou falar um pouco dessa Olimpíada, né, a OMASP, Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo, que é um projeto novo da nossa secretaria. Segundo as palavras do nosso secretário, é uma nova semente, né, que ele está plantando aí, implantando na rede esse ano. É uma Olimpíada que tem a intenção de encontrar os talentos na matemática, de exaltar esses estudantes, de fazer com que eles sejam referências dentro das suas escolas, nas comunidades, né? E com isso também disseminar aí a cultura das Olimpíadas, não só das Olimpíadas de Matemática, mas as Olimpíadas de Ciências e nas diversas áreas. Pode passar aí. Então, essa Olimpíada, ela vai acontecer em 3 fases. A primeira fase já é a prova paulista. Então, todos os estudantes vão estar participando dessa primeira fase da Olimpíada, da UMASP. Desses estudantes que vão fazer a prova paulista, os 30% melhores colocados, eles serão convidados a participar da segunda fase. Então, essa classificação vai vir pela SEDUC, mas é importante, né, que eles sejam convidados. Para a segunda fase, que está prevista aí para acontecer nos dias 6, 7, 8 de 6, 7 e 9 de maio, então participarão os 30% de cada escola. Vai ser uma prova online, realizada na própria escola, e vai acontecer em todos os turnos, né? No turno da manhã, está previsto aí para acontecer entre 8h30, para ter início entre 8h30 e 9 horas, no período da tarde e no período da noite. É importante que aconteça essa segunda fase na escola e no seu turno, né? Exceto alguns problemas particulares que acontecerem, nas escolas de tempo integral, por exemplo, pode acontecer de ser realizado a prova por 2 vezes, né. O aluno faz no período da manhã e se o aluno não conseguiu fazer no período da manhã, de repente ele pode fazer no período da tarde, na escola de tempo integral. Mas é importante que isso seja a exceção, para que não tenha, né, não tenha troca aí de informações. Tá, é uma prova online que vai ter uma duração de 1 hora e 20 minutos. Dessa segunda fase, serão classificados 5% por município. Então, vou repetindo, né, a primeira fase, ela vai acontecer com a prova paulista. Os 30% melhores colocados na prova paulista serão convidados a participar da segunda fase. Na segunda fase, quem serão classificados? 5% melhores de desempenho por município. Então, não é 5% dos 30%, não, é 5% do total de alunos de cada município. Então, por que isso? Porque isso proporciona um número maior, né, de premiados. E é isso que a Olimpíada traz aí como um dos pontos mais importantes. Ter em cada escola um aluno que seja referência para todos os outros, tá? Então, em cada escola terá que ter pelo menos um aluno premiado e 5% no município. Bom, de todos esses premiados da segunda fase, apenas aqueles que tiveram ouro, né, que eles vão ser premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Aqueles que forem premiados com medalhas de ouro, vai dar um total de aproximadamente 15.000 alunos do estado de São Paulo. Eles serão convidados a participar da terceira fase, que está prevista para 7 de agosto. E aí, dessa terceira fase, que também será uma prova online, porém já não vai ser na mesma escola.
Então, vai ser em uma escola do município ou em até duas, dependendo da quantidade de alunos. Então, essa terceira fase, que vai ser organizada pela diretoria de ensino, pela equipe da diretoria de ensino, mas contando aí com a fiscalização, né, com a ajuda de profissionais da escola, essa terceira fase também vai ser online. E dessa terceira fase vai sair aí os medalhistas de ouro, no caso são os ouros dos ouros, né? São alunos aí com muita excelência em matemática. Esses alunos serão premiados também e serão convidados a participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. Não é o BMEP, né? É a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática, que está prevista para acontecer em outubro, tá? Bom, mas o que que é importante falar aqui de todas essas fases? O que que é importante também, né? Na segunda fase, ele quer o secretário quer que a gente dê visibilidade para isso, né? Ele quer incentivar realmente esses estudantes com resultado aí em matemática. Então, esses premiados da segunda fase, que é um total de aproximadamente 125 mil alunos do estado de São Paulo, eles receberão medalhas de ouro, prata e bronze, divididos por nível, né? O nível 1 são estudantes de sexto e sétimo ano, nível 2, estudantes de oitavo e nono, e o nível 3, estudantes do ensino médio. A prova é feita dividida por nível, porém a seleção é feita por série. Então, todos esses estudantes aí, o total de 5% de cada município, serão premiados. E para isso vai ser feito um evento que está sendo organizado. A data prevista para acontecer esses eventos é de 29 de junho até 5 de julho. Né? Eu e o Júlio e a dirigente de ensino estamos nos reunindo para definir certinho as datas. E serão eventos em que os alunos serão premiados aí com as medalhas. É, Antes do evento, alguns dias antes, os alunos premiados receberão camisetas, os professores também. Será premiado um professor por escola. Alguns diretores das escolas com melhores desempenho da diretoria de ensino também vai estar sendo premiada. Então, tudo isso vai ser proporcionado pela SEDUC. Então, suportes aí, medalha e camiseta, vai ser cedido também pela Secretaria da Educação, transporte para todos esses alunos e, inclusive, para dois convidados. Esses alunos aí, eles vão ter transporte garantido e ter direito a trazer dois estudantes, dois convidados para esse evento também. Ah, então, como eu disse, isso está previsto para acontecer até o dia 5 de julho. Pode passar, Aline. Bom, mais informações tem também o site da UMASP. No site tem o regulamento, e tem também materiais disponíveis para que a escola faça divulgação. No próximo slide que a gente está deixando aqui, tem um QR Code, e nesse QR Code vocês vão encontrar materiais para divulgação nas escolas e também nas redes sociais. Então, é importante vocês estarem divulgando isso para os seus alunos, né, nessa próxima semana, que já antecede aí a prova paulista, para que eles tenham aí um estímulo a mais para fazer essa prova com mais comprometimento do que sempre já fazem, né? Porque é uma oportunidade aí deles participarem dessas outras etapas. Quem sabe aí na terceira etapa, né, está indo para São Paulo receber as premiações e tá podendo se destacar aí. Então, acho que a minha parte é isso. A, a, as datas da premiação, elas vão ocorrer entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Nós ainda estamos definindo. Provavelmente elas aconteçam nos dias 2, 3 e 4 de julho, tá? Mas, enfim, o período é esse aí, finalzinho de junho e início de julho. Tem mais alguma pergunta? Ah, eu não olhei o chat.
Boa tarde, pessoal. Respondendo aqui o William e o restante do pessoal, já ia colocar no chat. Vou disponibilizar, assim que acabar a reunião, toda a apresentação. Tem vários links, vários QR Codes, aí vocês podem pegar todo o material, tá? A gente já fez a nossa formação inicial lá no dia que vocês estiverem aqui em OT presencial, mas nós trouxemos alguns pontos aí para retomar com vocês e ressaltar para que vocês estejam atentos, tá? E aí a gente tem uma pergunta: vocês sabem aí como vocês imaginam, vocês têm visto da escola de vocês, né? E a gente vê aqui da diretoria de ensino como um todo. Vocês sabem como estão os resultados da Khan Academy? Alguém tem alguma ideia aí? O que que vocês acham? Tá funcionando? Tá dando certo? Nós estamos atingindo aí a nossa meta de realizar pelo menos 2 questões por estudante por semana. Se alguém quiser colocar no chat rapidinho, mas sem delongas, eu vou continuar aqui. Nós estamos crescendo a cada semana, tá, gente? Então, todas as semanas a gente tem visto uma crescente aí do uso da Khan Academy. Vocês estão conseguindo fazer uso e atingir aí os resultados esperados. Primeiro ponto que eu trouxe para chamar a atenção de vocês, tá? Eu tenho alguns itens aí diferentes. A gente tem alunos com atividades no período, que está ressaltado ali de amarelo. O que que é esse alunos com atividades no período? Alunos que utilizaram, quando você seleciona o período lá em cima, né? A questão das semanas, é os alunos, por exemplo, que estiveram ativos durante aquela semana. Mas o que eu vou chamar a atenção de vocês é o total de alunos ativos, tá? Essa setinha azul. Por quê? Quem são esses alunos ativos, tá? Os alunos ativos, eles são aqueles alunos que já acessaram a plataforma e já estão com seu cadastro regularizado na plataforma. A Khan Academy, eu preciso enturmar os estudantes, tá? E os estudantes precisam aceitar ali este convite para ingressar na plataforma, tá? Então, se esses alunos não estão ativos, quer dizer que esses estudantes nunca entraram na plataforma. Então, se você vai observar, a primeira coluna que você deve observar da sua escola, ali no BI, é esta coluna, se esses alunos estão ativos. Se eles não estão ativos, é porque eles não estão usando a plataforma, ou então eles estão usando, mas eles não estão utilizando com e-mail institucional. É por isso também que a gente resolveu chamar atenção para isso, porque muitos estudantes ingressam, como a plataforma Khan Academy, ela é uma plataforma livre, ela não tem qualquer tipo de trava ou restrição para os e-mails. Então, qualquer estudante pode acessar a turma de um professor, tá? Mesmo que a conta não seja institucional. Só que o que vai acontecer? Quando puxa os dados para o BI, não conta este aluno. É como se ele não estivesse ali, ele não existisse, tá? Por quê? É repassado para a SEDUC apenas os dados dos estudantes com o e-mail institucional. Então, você vê aí, esse é um dado da nossa diretoria, eu tirei o nome das escolas porque não nos interessa discutir isso no momento, tá? Mas vocês vão ver lá, matrículas ativas, tá? E alunos ativos. Então, por exemplo, ali na primeira escola, de 605 alunos, que já é público-alvo da Khan Academy, já está considerando estudantes do ensino médio, apenas 390 são ativos, tá? Então, assim, eu tenho uma parcela considerável utilizando, né, aí, mas eu tenho grande parte não, um percentual considerável dos estudantes que ainda não ingressaram na plataforma, tá? Então, esse é o primeiro item para vocês estarem atentos. Eu vou mostrar depois como aparece no login do professor, para que vocês possam visualizar isso. Depois, a nossa próxima setinha, já já eu dou uma olhadinha no chat, tá, gente? Se precisar, vocês me interrompem aí. Ah, o próximo item seria o índice, então, de questões, tá? Quando o nosso índice aí, como vai ser o nosso farol ali, vermelho, amarelo e verdinho? Estou comentando, né, porque esse é um dos que mais chama atenção ali quando a gente faz a análise lá na escola total, no BI, tá? Abaixo de uma questão vai ser vermelho, entre uma e duas, amarelo, e acima de 2 questões, verde. Então, é esperado que, no mínimo, se façam 2 questões por estudante por semana, tá bom, gente? Mas o primeiro foco aí do trabalho de vocês tem que ser na ativação desses estudantes, porque se ele não está ativado, ele nunca vai usar,
né, então eu não tenho nem índice para calcular. Para mostrar para vocês, então, o primeiro problema que a gente encontrou. Todos os professores precisam enturmar do Google Classroom, do Google Sala de Aula, tá? Vocês vão O professor precisa utilizar a conta institucional dele, e ele precisa enturmar via Google Sala de Aula. Tá? O ano passado havia possibilidades diferentes disso, ele fazia com e-mail institucional, ele enturmava os alunos manualmente, tá? Mas isso gerou um grande problema na contagem dos dados, o ano passado na Khan Academy. Muitas escolas usaram e apareceu que não havia sido usado, tá? Para resolver isso, então, exclusivamente nós iremos usar o Google Sala de Aula. Veja aqui, nesse exemplo aqui, que eu tenho uma tela inicial de um professor, todas as turmas, em cima delas, aparece Google Sala de Aula. Aline, não está aparecendo isso, então é porque não foi enturmado do Google Sala de Aula. E o que eu vou fazer? Vai excluir tudo e vai enturmar corretamente. Se o aluno ingressou pelo e-mail institucional dele, todo o avanço que o aluno fez dentro da plataforma é puxado também, tá? Então não tem problema nenhum excluir a turma e fazer de novo. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para a gente tem tutorial, a gente atende, faz uma reunião online, tá? Porque esse passo, ele é muito importante. Se eu fizer esse passo aqui errado, daqui para frente nenhum dado vai ser contado corretamente, tá? Então, eu peço ao professor estar atento ali. Esse Essa informação aí, ó, Google Sala de Aula em cima de cada turma que ele tiver lá dentro da plataforma. Segundo, o professor vai lá na listagem dos alunos e lá tem os e-mails que os alunos acessaram o convite, né? Muitas vezes o professor manda o convite pelo e-mail institucional, mas ao clicar, né, o navegador já está logado no e-mail pessoal desse estudante. Ele coloca continuar com o Google e aí entra pelo e-mail pessoal e não tem trava, tá? Então, este é um outro ponto para a gente estar atento ali. Dá uma olhadinha na lista de estudantes, todos têm que estar com e-mail 00040 RA São Paulo @al.educacau, aí tá errado, né, não tem o tio e cedilha, né, foi na hora de digitar, não lembrei disso. Mas esse e-mail tem que ser esse e-mail AL aí, que é o e-mail institucional da Google. Se não for este e-mail que o aluno estiver utilizando, o que vai acontecer? Não vai puxar o dado desse estudante, não vai aparecer no BI, vai dar lá no BI que ele não está realizando, tá? Que não foi enturmado, que ele não está realizando, tá? Ele não está ativo, tá bom? E aí, outro ponto, que nós percebemos, né, a gente vai perceber como algumas séries usam a Khan quinzenalmente a gente também vai ter uma baixa no uso da Khan Academy, tá? Porque na segunda e terceira série eu só uso a cada 15 dias. Mas isso não acontece na primeira série, tá, gente? Tem professor que entendeu que todo o ensino médio vai usar a cada 15 dias, e não. Na primeira série vai usar semanal, tá? Então, é bom a gente esclarecer isso, às vezes houve algum erro de um ruído de comunicação que se entendeu que todo ensino médio usa quinzenal. Não, a primeira série usa semanal e a segunda e terceira série quinzenal. Então, é esperado que quinzenalmente os dados baixem um pouquinho, na semana que as 3 séries estão utilizando, o dado vai ser maior, tá? Talvez poderia intercalar para facilitar a gestão de equipamentos, mas isso é uma organização da escola, tá bom, gente? Então, para os professores da primeira série do ensino médio, reforça com eles que usa semanal, por favor. A gente ter percebido que uma semana usou bastante, na outra semana não se utilizou. Provavelmente o professor está achando que também a primeira série do ensino médio também é quinzenal. E não, é semanal a primeira série, tá? E o Matific? Eu vou falar do Matific, se a Lilian quiser complementar, tá? Ela vai abrir o microfone ali pra gente, tá bom? Sobre o Matific, nós temos uma novidade aí, tá? Quando vocês vieram aqui na formação, nós falamos para vocês, eu pulei para o Matific, mas eu não li o chat. Alguma dúvida do Khan Academy? Tá desligado.
Tem uma pergunta aqui sobre o BI. Como o BI vai computar as metas semanais das plataformas durante a prova paulista? Ah, então, até foi questionado sobre isso, vai computar normalmente, tá? Então, assim, a ideia é ser, não é um dispositivo de vigilância nem de punição. Então, vai se ter ciência que nós teremos uma baixa durante a prova paulista, mas que eles vão computar normalmente, tá? Não vai parar, né, vamos dizer assim, não vai dar um tempo aí no BI durante a prova paulista, vai continuar, vai ter essa continuidade, tá? Então a gente vai ter que ter um olhar diferenciado durante essas semanas de prova paulista, tá bom? Aline, é a Inclusive, Carla. pode falar. Pode Aline, falar, Carla. fui eu que fiz a pergunta, Aline. Porque a nossa preocupação, assim, todo o nosso equipamento fica voltado para a prova paulista, então nenhuma plataforma vai ser utilizada nessas 2 semanas, né? E aí depois se a gente se vai computar como baixa isso no nosso índice lá, como é que faz depois? Então, o que foi falado é que vai ser computado. Como faz depois, como vai ser a conversa do depois, ainda a gente vai ver como vai ser, mas todo mundo está ciente que isso vai acontecer, não é verdade? Né? Pode ser que tenha escolas que consigam se organizar e fazer a prova e ainda usar, né? Então, mas, Carla, realmente é esperado que isso aconteça, né? Até mesmo porque o aluno nem vai estar na aula que usa muitas vezes o componente, ele vai estar realizando a prova paulista durante aquele momento de aula, né? Porque a gente Não, precisa, né? questão as outras aulas acontecem normalmente, Aline, mas o problema é o seguinte, todo o equipamento está concentrado na prova paulista. Sim, sim, E a sim. professor, Não, né, e aí, eu tô falando assim, ainda que tivesse equipamento, né, suficiente, aham, o aluno que vai, muitas vezes estaria na aula do componente que utiliza a plataforma, ele também precisa fazer a prova, né? Então, sim, também tudo isso tem que ser considerado, tá bom? tá bom, Ahn, obrigada. de nada. Aqui, então, há uma novidade da questão das metas aí para a Matific, pessoal. Antes, quando vocês vieram aqui, aquele material que veio no início do planejamento eram 3 atividades a serem realizadas por semana no Matific, tá? Essa semana não, a partir aí das semanas, umas semanas atrás, eles divulgaram para e a gente está repassando para vocês a questão da meta, que a meta diminuiu para 2 atividades por semana. Isso é o mínimo, tá? Não quer dizer que 2 atividades supre toda a necessidade pedagógica do estudante, tá? Mas para a gente acalmar o nosso coração, são 2 atividades. Isso incluindo as aulas regulares e a de orientação de estudos, tá? Então, nas 2 aulas, somando-se tudo isso, é esperado que o aluno realize no mínimo 2 atividades por semana. E como estão os resultados do Matific, também estamos crescendo. A gente colocou isso para agradecer toda a parceria, o trabalho e o empenho de vocês, porque está mostrando que uns estão indo mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas a gente vê uma crescente na ativação dos estudantes, no uso das plataformas, né? Nós todos estamos muito felizes com esse resultado, tá? E os dados do Matific, vocês vão ver que não tem aquele mesmo fator que tem lá na Khan Academy. No Matific não é necessário enturmar, não é necessário ativar o estudante, tá? O aluno já é enturmado automaticamente, ele usa automaticamente. O que eu vou ter ali é ativo no período, que é qual estudante usou durante aquela semana, tá? Durante aquela semana, esse estudante utilizou, que é aquele período daquela semana, tá? Não é necessário enturmar e nem recomendar atividades, tá? No caso aí da Matific, toda a trilha foi pensada em consonância com o material digital e já está tudo recomendado e pronto apenas para que o aluno utilize, tá bom? Continuando aqui, alguns problemas relatados para a gente foi na questão do uso do tablet, tá? Então, a gente fez um vídeo que, na verdade, roda uma apresentação de PowerPoint, tá? Com um passo a passo de uma possibilidade aí de tentar transformar ah,
ou algumas configurações ali do tablet, do celular, para que a Matific rode melhor, tá? Outra coisa que eu tenho experimentado esses dias, gente, tem que limpar o histórico e o cache ou cachê, não sei quando, nunca como falar direitinho. Tem que limpar o histórico aí do computador, do navegador, tá? Porque aí roda muito melhor as plataformas. Aqui, nós fizemos também um vídeo sobre quando que uma atividade é considerada realizada no Matific. Essa pergunta chegou muito para a gente falou, já teve desde a OT, já foi questionado isso, tá? Então a gente fez uma atividade, fez um vídeo aí, quando uma atividade é considerada realizada, tá? O aluno entra na atividade, ele precisa realizar uma sequência de exercícios ali. Se ele não completa a sequência de exercícios, então não é considerada atividade realizada, tá bom? Ele precisa completar, às vezes tem atividade que são 4 exercícios, tem atividade que são 5, 6, tá? Depende ali da complexidade dos exercícios a serem trabalhados. Então tem esse vídeo, tá no nosso canal, né? Eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem repassar para os professores de matemática e para os professores de orientação de estudos que também utilizam a Matific, tá? Então eu andei, algumas pessoas me perguntando, eu mandei áudio explicando, mas ainda assim parecia que a dúvida não era totalmente esclarecida, então a gente fez esse vídeo para tirar essa dúvida. O suporte Matific, ele tem um WhatsApp de suporte, eles têm respondido aí no mesmo dia, tá? Eles têm resolvido todos aí problemas, eles fazem até testes de internet com o professor para ver se o problema não é internet, porque a plataforma não tem rodado, tá? Eles dão algumas dicas de como limpar o histórico, o navegador. Então, assim, eles estão atuando, é bem interessante o suporte, tá? Muitos professores falaram que depois que encaminhou para o suporte, ficou bem mais fácil de resolver os problemas, tá bom? Então, esse tem o e-mail, né? E tem o WhatsApp, que eu acho que é a nossa linguagem aí que tem sido mais utilizada e mais rápida, tá? Então, vou pedir também para vocês repassarem para o suporte. Já encaminhei todas essas orientações no WhatsApp que tem para os professores aí da plataforma, tá? Mas a gente tá, nem todos estão lá neste grupo aí de WhatsApp. Aline, só comentando que o William colocou aqui no chat, né, que notou algumas incoerências entre os dados e a realidade, né? Realmente, a plataforma Matific é uma plataforma muito legal, muito interessante, mas ela é uma plataforma pesada, então acaba acontecendo essas incoerências aí, essas intercorrências, né? Agora, quanto às incoerências, a equipe de São Paulo, eles disseram que a integração dos dados está sendo finalizada hoje, então que isso deve melhorar e deve corrigir aí esse erro de dados. E acaba tendo um atraso também, porque os dados saem do centro de mídias para a COGESP, e aí depois, enfim, para chegar na Matific, depois ter esse retorno desses dados, então todo esse processo aí de integração acaba sendo dificultado por tudo isso, mas eles disseram que daqui para frente vai melhorar. Ô, William, e se persistir, né, você perceber ali recorrentemente que está acontecendo esses erros, aí vocês podem ver que atualmente existe um botão do central de atendimento dentro do próprio BI, tá? Quando você sobe um pouquinho a página, tem o botão do central de atendimento ali, você já printa, já faz alguma anotação e retorna aí sobre essa informação que possa estar equivocada, tá? Às vezes algum erro muito recorrente, vocês têm percebido, não tem resolvido, tá bom? E aí, gente, para comentar de orientação de estudos, né, que também utilizam as plataformas aí de matemática, né, da aula de orientação de estudos aí no fundamental, ela utiliza numa semana, 2 aulas na semana. Uma das aulas usa o Tarefas e a trilha GOE dentro do Tarefas, e na outra aula usa o Matific no fundamental. No ensino médio do PEI também utiliza orientação de estudos, mas no lugar do Matific utiliza a Khan Academy, tá? Nós fizemos então 2 lives no dia 13 e 14,
E vocês têm um vídeo aí dessa live, o professor que não pôde assistir, professor que está com dúvida ainda de como atuar em orientações de estudos. A gente fez essa live aí no dia 13 e 14, e nós disponibilizamos um dos vídeos, né, porque eram bem parecidos, tá? Tá aí nesse QR Code, tá aí nesse link do YouTube, os professores podem assistir, mas também podem entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, porque nós temos agora um grupo de WhatsApp que não tínhamos, né, na época que foi o AT do planejamento, a gente não havia feito ainda um grupo de para orientação de estudos. Você sentiu essa necessidade porque algumas orientações mais específicas, tá? Então, nós fizemos esse grupo para orientação de estudos também, tá bom? Então, está disponível aí tanto a live quanto o grupo aí para no intuito de apoiar esses professores de orientação de estudos. E aí, passo a palavra para o meu colega Carlos Rogério, que vai falar da redação. Mais alguma dúvida do Matific, Khan Academy? Tudo certo? Tá joia. Se precisar, a gente retoma no final, tá, gente? Até mais. Bom, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo aí, né? Estão me ouvindo bem? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Redação Paulista e também sobre o Leia, tá? Estou justificando aqui a ausência da PEC Sônia, que está atendendo escolas nesse momento, né? E não pode estar presente aqui na nossa live, né? No nosso momento de reunião. Mas tudo que vocês tiverem dúvidas, né? Sobre redação e sobre o Leia, eu vou tentar aqui falar com vocês, tá bom? Bom, essa semana é uma semana muito importante, né? Eu vou mudar aqui o slide, ver se muda para mim. Deu certo? Mudou aí? Estou no controle? Não? Tá, tudo bem. Vou pedir de novo o controle, mas não está vindo aqui. Pode mudar para mim então, por favor? Obrigado, então. Então, essa é uma semana muito importante para nós, né, da redação, porque é a semana de conclusão das redações, né? Por quê? O prazo, né, das redações, ele foi estabelecido pela SEDUC de uma redação concluída por estudante no mês, né, dentro do mês. E isso tem gerado algumas confusões, né, nessa interpretação, porque muitas escolas estão achando que é no período de 30 dias, e na verdade não é. Então, por exemplo, tem escola achando que se eu postar a redação no dia 15 deste mês, eu tenho 15 até do outro mês para fazer. E não é assim. Na verdade, é dentro do mês. Dentro do mês de fevereiro, dentro do mês de março, dentro do mês de abril, e assim consecutivamente, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos que prestar atenção, e essa é uma semana muito importante para as escolas, para a gente finalizar, concluir essas redações, né? Então, e como que a gente sabe? Entende-se aí como redação concluída aquele processo onde o professor posta a atividade, os estudantes, né, digitam essa redação, o professor corrigiu, né, devolveu ou não para o aluno, aí é opcional, vai caber ao professor, e finaliza essa redação. Então, ela só é concluída quando o professor realiza essa correção. Então, nós precisamos ter muita atenção, porque essa semana é a semana, né, final desse prazo para o mês de março, tá? O pessoal da escola Olga está pedindo ali a palavra, já já eu deixo vocês falarem, tá bom? Deixa eu só concluir essa tela aqui. Então, como eu já tinha dito antes, os índices de redação são considerados dentro do próprio mês, né? E é uma redação concluída por estudante ativo, né? Com matrícula ativa, né? O pessoal colocou aqui, estamos com receio da redação de abril. Ela deverá ser concluída até 19/4 ou até o dia 30/4. Bom, até o momento, e eu vou confirmar isso com o pessoal da SEDUC, até o momento nós estamos considerando dentro do mês, tá? Então é dentro do mês de abril. Então a gente tem uma folguinha aí até o final do mês de abril para finalizar essa redação que deve ser postada a partir do dia 1º de abril, tá? Não poste antes dessa atividade, porque se vocês postarem a redação de abril ainda nessa semana de março, ela vai contar como março e não conta como abril. Então, ela precisa ser postada dentro do mês. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, a gente vai... A SEDUC, até o momento, a orientação que nós tivemos, pode ser que mude, é que em abril vai ser considerado o mês cheio, primeiro até o dia 30, tá?
A dúvida é da escola Olga, pode abrir o microfone, quiser perguntar? Oi, Carlos, tudo bem? Ô, Carlos, só Tudo tenho certo. uma perguntinha. Sim. A minha professora do ensino médio, na componente de redação e leitura, ela está conseguindo fazer a leitura, né? E ela conseguiu fazer uma segunda redação, além da prevista, dentro do mês de março. Então, nós estamos com os dados ali duplicados, mas é uma segunda atividade que ela fez com os alunos, ela já corrigiu, já está finalizando. Não tem problema isso, né? Não tem problema. O que a gente pede, o que a SEDUC está vendo é 1 a 1, né? É uma atividade postada e uma atividade realizada, tá? O que vira É. mais tá ótimo, né? Só que assim, o que a gente, para não confundir, não ter esse problema, no próximo bimestre, a professora não precisará postar essa segunda atividade de redação, a não ser que ela queira, né? Se ela acha melhor, tudo bem, ela pode postar, ela pode utilizar a plataforma para isso, né? Mas ela não tem a Ela está trabalhando principalmente por mas conta ela da não tem essa redação do necessidade, Enem. entendi. Uhum. Ela pode Tá. fazer essa redação também no caderno, por exemplo, pode fazer essa Não, redação de ela outra pode forma. fazer essa redação, mas não precisa ir para a plataforma, né? Isso, exato, isso. Tá. Para que não haja essa Duplicar contabilização. os dados. Porque de repente esses dados a gente não sabe muito bem ainda, mas, por exemplo, esses dados podem sim futuramente interferir. De repente a professora não conseguiu finalizar a atividade Uhum. naquela semana, que essa segunda atividade, aí pode ocorrer aí alguma interpretação errônea, Vai né, pela dos dados. quantidade de redação que foi proposta, né? Isso também, tá? Tá. Então ela não tem essa obrigatoriedade de postar todas as atividades dela lá na redação, tá? Ah, tá. Então, Na plataforma. Ela pode fazer isso tranquilamente no caderno, pode fazer em folha pautada, simular um Enem, simular um vestibular, pode ficar à vontade quanto a isso, tá bom? Ah, joia, então. Obrigada, Então tá. Carlos. Pessoal, por favor, passa o próximo slide para mim, por favor. Bom, então aqui, né, não fiz surpresa igual a Aline fez a respeito dos nossos dados, mas eu vim aqui falar um pouquinho sobre esses dados, né, do BI, em relação, esses dados foram extraídos hoje, né, dia 26, se tratando de redação, e aí eu vou trazer aqui alguns pontos de atenção para a gente entender um pouquinho o que a gente sabe até o momento sobre o BI, tá? Então, neste momento, antes de que vocês me relatem, né, tem chegado muito nos nossos grupos, né, no nosso grupo de WhatsApp e também no particular, informações, principalmente dos coordenadores das escolas, que os números que estão presentes no BI não estão ainda totalmente atualizados com o da redação, da plataforma. Por exemplo, tem escola que já finalizou todo, já concluiu esse processo e ainda não aparece no BI, tá? Então, realmente tem um delay entre a informação da plataforma e a informação do BI, tá? Mas isso não significa, por exemplo, que ele não vai computar. Ele vai computar sim, só vai demorar para aparecer esses dados. De repente, a gente vai conseguir realmente ter um dado real de março lá para a segunda semana de abril. Então, não precisam se descabelar. A única coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: vale a pena aí, que quando vocês perceberem a primeira, segunda semana do mês de abril e não atualizou ainda as semanas de março, tira print, né, das atividades concluídas e abre chamado lá no portal, né, no portal de chamados da SEDUC, para a gente poder, de ocorrências, né, para eles poderem consertar isso, tá? Então pode acontecer? Pode acontecer. O BI são números, esses números pode ser que eles não sejam contabilizados, tá? Mas não se preocupe, de repente lá para segunda-feira da semana que vem, eu não concluí, não apareceu aqui, calma, tá? Se tiver concluído, apareceu na plataforma tarefas lá, no gerenciador de tarefas, apareceu que está concluído o processo, uma hora vai aparecer nesse BI. Passado 15 dias não apareceu, aí abre chamado e vê o que está, né? Por que está discrepante esses resultados, tá? O BI, então, ele no redação, o painel, né, de redação, ele tem algumas funcionalidades interessantes e essa semana ele atualizou, porque aí você tem a opção, ela não está funcionando direitinho ainda,
mas você tem a opção de verificar mensal e semanal. E para mim, pelo menos para nós aqui, já apareceu o botão mensal. Não sei se para vocês aí vai aparecer, está do lado da semana. Porém, ele ainda não está filtrando no mês, tá? Eu já fiz esse teste aqui, ele não está filtrando no mês. O que que a gente, observando aqui os nossos números, o que que a gente percebe, né? Nós temos aqui uma boa parte das redações já concluídas, o que dá aí em torno de mais de 30% das redações concluídas até o momento, né? Essas informações que chegam para nós, tá? Nós temos aí um bom número de redações sendo corrigidas, que é essa laranjinha com a bolinha menor aqui, né? São redações enviadas para correção, ou seja, essas redações estão na mão dos professores, tá? E nós temos aí 18 mil matrículas, né? E nós temos 17 mil postagens. Então a gente tem redações a serem propostas. Pode ser que essas redações foram propostas semana passada e não conseguiram entrar a tempo aqui ainda, então a gente não contabilizou, né? O BI ainda não contabilizou no painel essas redações e vai contabilizar futuramente. O que que a gente tem hoje né, muito feliz? Nós já temos até o momento várias escolas que estão já no processo final para atingir o índice. E isso vai ser, eu acredito, nós aqui, né, observando esses números, acreditamos que nós vamos ter um bom índice, índices melhores do que o ano passado, tá? Então a gente, analisando aqui o andamento, né, a gente Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Eu vou. Vamos passar para sua apresentação, Fernando, e aí depois ele volta. Gente, a gente vai passar então para a apresentação do Fernando, enquanto o, o Carlos se recupera da queda ali. Me salva, Carlos. Volta pro Carlos. Não? Então tá bom. Boa tarde, coordenadores. Vocês me escutam? Sim, não? Sim, maravilha. Eu vou colocar aqui para controlar. Maravilha. Pessoal, eu quero rapidamente passar algumas informações a vocês. Eu já estive em contato com vocês durante o final da semana passada e esse início de semana, né? Nós sabemos que o nosso BI foi atualizado, né? E aí a gente já viu, né? Como a Aline tinha reforçado, aconteceu assim um acréscimo que dobrou, né? O índice que nós estávamos da semana retrasada para essa semana passada, né? Então, isso foi uma progressão muito notável, né? Parabéns a todos, o trabalho de vocês. O Carlos, você quer voltar? Não? Não? Então, beleza. Então, eu tenho algumas informações, principalmente a respeito daquilo que foi falado em São Paulo, que eu participei dia 21, na quinta-feira, né? E eu quero passar para vocês. Bom, primeiramente, é a questão da OT, o repasse dessas informações para os professores. Nós aqui da Plataformas, nós nos reunimos, né? Eu tinha até lançado uma enquete no grupo do WhatsApp lá, né? Falando sobre fazer uma OT para as escolas aqui de Prudente, né? E depois fazer em polos na semana seguinte. Então, seria uma OT entre a quarta, né, dessa semana, né, amanhã e a quinta, para as escolas de Prudente, e depois faria em polo para as outras escolas externas, dos municípios aí externos. Mas nós fomos estudar nosso calendário, vimos que nós estamos aí na finalização, né, do nosso primeiro bimestre, tem uma complexidade, todas essas plataformas rodando, e aí
nós decidimos o quê, né? Após o levantamento, e até hoje eu estava ainda encerrando esse levantamento com os coordenadores aí, a respeito dos professores, nós temos muitos professores alocados em algumas escolas, então a gente ia desfalcar demais essas escolas se a gente tirasse todos os professores um dia da semana, né? Então esse foi um objetivo da gente, primeiro objetivo da gente tentar realocar essa formação, essa orientação para os professores e aceleração para a semana do dia 8 a 12. Então, a gente vai logo lançar aí um formulário, onde que o professor vai poder apontar o dia, né, que fica melhor, e a gente vai fazer essa distribuição entre os dias da semana de 8 a 12. Por que dessa semana? Porque a semana justamente, como a Carla, né, a coordenadora do álcool, já falou, é a semana que está em prova paulista. Então, logo os dispositivos, acesso, sinal, está tudo focado para a questão da execução da prova. Então, é um dia bom, favorável para a gente trazer aí os professores para cá, para a diretoria, para conversar com eles, formar eles, repassar essas informações. Então, esse foi o segundo motivo. E ofertar, né, mais dias para não desfalcar tanto as escolas, tá? Então, possivelmente, quase certo, né, eu encerrei hoje esse levantamento de professores, a gente convoque, né, os professores aí para um dia de formação, né, que vai ser replicada durante essa semana, talvez nos 5 dias ou em 4 dias, 4 possibilidades, tá? E a gente vai avisar vocês. Então, a gente já está avisando de primeira mão quanto a isso. A proximidade da formação, a gente, antes de conversar com os professores, a gente quer repassar algumas informações. Primeiro, a questão do BI. Você já sabe que ele está rodando, né? Ele atualizou e existia muitas inconsistências, principalmente na semana passada. Ele atualizou essa semana e aí houve uma regularização. Né, eu acho que todos acessam, né? E aqui tem um slide de como acessar o painel, né? O painel Escola Total, né? Lá pelo URL escolatotal.educacau.asp.gov.br. Acessando esse painel, a gente tem acesso aí às plataformas. Dentro das plataformas, clicando em Me Salva, você vai ter aí os índices dessa plataforma, né? Como que a sua escola está. Dentro desses índices, você vai ter uma distribuição. Claro, essa aqui é uma imagem representativa, mas vocês têm lá 2 grandes indicadores, que são os indicadores de acompanhamento, né, da plataforma Me Salva. Um é o acesso, né, acesso do período, e o outro é a quantidade de questões resolvidas dentro da plataforma. Então, você ainda consegue fazer um filtro por semana desses indicadores, né? Você consegue aí fazer esse levantamento do indicador de tanto de acesso quanto quantidade de questões realizadas, acessando aí, né, um filtro aí nesse canto direito aí, de semanas, você consegue selecionar a semana ou o período que você gostaria de verificar. E é interessante você fazer isso, né, o coordenador que está acompanhando, porque você vai perceber, né, a evolução da sua escola, né? A gente percebe que as escolas têm, assim, praticamente dobrado a cada semana, né? Nós sabemos também, e houve vários relatos sobre a questão, né, de dificuldade de acesso, sinal, né, a plataforma começar a rodar mesmo, mas a evolução tem sido bem expressiva, viu? Então, como que a gente percebe esses indicadores? Bom, como eu falei para vocês, tem 2 indicadores. O primeiro é o acesso. Qual o acesso? Principalmente, ou seja, exclusivamente, o acesso dos estudantes da 3ª série do ensino médio, tá? Então, esses acessos, eu tenho lá a quantidade de alunos previstos em cada turma da 3ª série do ensino médio e tenho a quantidade de estudantes que acessaram aquela semana. Por exemplo, eu tenho aqui
previstos aí 17 estudantes naquela turma, né? Mas eu tenho só 7 alunos que estão acessando. O que é esse acesso, gente? Bom, esse acesso, muitas vezes, não é aquilo de resgatar senha, né? Nem professor, nem aluno, toda a entrada é exclusivamente feita pelo CMSP. Logo, né? Logo, quando o aluno acessa, ele tem que acessar a plataforma e, pelo menos, resolver um exercício, seja na trilha aceleração ou qualquer outro exercício, atividade que ele desenvolve dentro da plataforma, já contabiliza o acesso. Então, ali ele começa a contar o acesso, tá? Então, nós temos no diurno esses estudantes acessando aí 3 vezes, no mínimo, por semana, 3 aulas. E no noturno, que é o nosso grande nó, e a gente vai conversar isso mais de perto, que é a expansão, eles acessarem aí e fazer as atividades no mínimo 2 vezes por semana, tá? Da quantidade para ficar verde, né? Nós precisamos de 90% de acesso. Ou seja, eu tenho, digamos, 10 estudantes. Para que fique 90% de acesso, desses 10 estudantes, no mínimo 9 estudantes têm que acessar essa plataforma, né? E aí fazer o acesso fazendo o uso de uma atividade, né? Executando uma atividade. Amarelo é de estar no intervalo de 85 a 90 e vermelho abaixo de 85, tá? O outro indicador é o indicador da quantidade de tarefas, quantidade de exercícios, quantidade de atividades desenvolvidas, seja dentro da trilha aceleração, digamos que nós temos uma quantidade específica e planejada de atividades. Por exemplo, até a semana 1, nós tínhamos ali, por exemplo, 19 exercícios para ser feitos, né, aliás, na semana 8, né, que a gente fala semana 1 porque ele está dentro da plataforma, ela já lá que começa a rodar dentro do Me Salva mesmo. Digamos que nós tínhamos previsto ali 19 exercícios, né? E digamos que esses estudantes acessaram lá, fizeram essa trilha, fizeram os 19 exercícios, mas também se motivaram e acabaram fazendo algum simulado externo e acabaram fazendo outras atividades dentro da plataforma. E pode surgir casos, né, e tem surgido muitos casos de estudantes estar fazendo aí 300, 400% ou 2, 3, 4 vezes, até 1000 vezes a mais, né, daquilo que era o previsto. Tudo bem, está tudo ótimo, né? Aquilo que é o previsto é o mínimo. Qual que é a métrica do indicador? A trilha aceleração que o estudante perpasse por ela, tá? E aí, né, se ele conseguir cumprir 90% daquela trilha, né, fica o indicador verde. De 85 a 90, indicador amarelo. E abaixo de 85%, né, vermelho. O que acontece, e uma orientação que a gente questionou também, a respeito do tamanho de cada aula, né? Por exemplo, a aula 8, nós temos 4 vídeos e temos aí 19 exercícios. O tempo em si, né, não dá para isso. O que acontece? Você pode orientar o professor, continua fazendo, pode orientar o estudante para desenvolver também em casa, se quiser, né? É interessante que estimule isso, né, o uso externo. Ele continua na próxima aula, segue a sequência e, segundo a orientação lá, que o próximo bimestre, né, haverá lacunas, mesmo que se o professor está um pouco atrasado, haverá lacunas para retorno ou colocar esse conteúdo em ordem. Outra sugestão é aulas vagas, né, se estiver disponível aí os recursos de internet, né, vocês podem tomar da redação, que o pessoal não liga, né, pode tomar da Lura, né, coloca o Me Salva aí, né? Os colegas aqui estão querendo me bater já. Mas vocês podem levar esses estudantes para a sala aí de informática, para os dispositivos, e eles progredirem na execução dessa trilha,
tá? Que também é outra forma, que ela é praticamente autoinstrucional. A visibilidade da trilha e aceleração que o professor tem é a mesma que o estudante tem. Então, se, por exemplo, nós tivermos um professor substituindo, eventuando naquela sala, pode falar para o professor, né, pedir para que um aluno coloque o login e mostre, né, que onde que é a trilha e os estudantes podem desenvolver aquela trilha, tá? Daquele dia, daquela aula. Se vocês tiverem dúvidas, gente, pode ir perguntando, tá? Então, nós temos aí uma quantidade de acerto previsto, planejado e aquilo que é previsto, né? Dentro dessa questão, nós vamos, né, temos uma média dos acertos do total das questões realizadas, tá? E os simuladões, né, esse número, né, ele ocorrerá dias de simuladão, mas externo à escola, tá? Eu já tinha dito isso, né? Os simuladões, que é aqueles que serão 3 durante o ano, eles ocorrerão em datas ou semanas específicas, mas a partir que for aberto, ficará aberto durante o ano todo, e é para que o estudante faça em casa, tá? Não é para mobilizar simuladão, que é aquele que é igual ao Enem, na escola. Principais dúvidas. Quando que o BI será atualizado? Nosso BI é atualizado toda segunda-feira, tá? Os dados estão corretos? Bom, a partir dessa semana passada, temos poucas discrepâncias, mas hoje mesmo ainda atendi a alguns casos de relatos. Qual que é a nossa recomendação? Tire print, gere evidência, faça a abertura de chamado, tem lá o portal atendimento, acesse o 0800 também e envie esses dados, tá? Se o professor está atrasado na trilha, ele deve continuar, checar a quantidade de questões previstas, mas seguir a ordem, porque a trilha foi preparada para que seja percorrida, mesmo que está atrasado. O Novotec conta no BI? Se ele estiver na matriz, sim. O BI diferencia o total de questões planejadas da trilha diurna e noturno? Sim. Nós temos 27 aulas para o diurno, 18 aulas para o noturno. A quantidade de questões do noturno é bem menor do que o diurno, visto que é a expansão, tá? Que é o grande nó. Como sei quantas questões foram planejadas para aquela semana? A partir da semana, de uma ferramenta de apoio para avaliação. A gente vai falar e mostrar isso para os professores. Nós disponibilizaremos aí uma planilha para que ele consiga acompanhar o que era previsto para a semana ou por aquele intervalo que ele deu e a quantidade que os estudantes atingiram por meio do BI. Então, eu vou ter uma planilha que fala assim, olha, até a semana X, quer ver? No próximo, não, 2 slides para frente tá essa explicação. Mas ele vai conseguir mensurar isso, aonde que ele está, o que era previsto, né, e aonde que ele deveria chegar. A organização da trilha, ela foi organizada, vocês já sabem, né, para ser feita em sala. Há alguns ajustes para ser feito quanto à dimensão, tem aulas menores, tem aulas maiores. Um dos relatos que foram desenvolvidos lá em São Paulo foi a questão dos vídeos, né? Há a possibilidade, talvez, aí para entrar no segundo bimestre, além do vídeo, quando ele pesar demais, ter resumos. Então, deixar de assistir o vídeo e ter um resumo sobre aquele tema estudado, tá? E a gente vai ter aí, né, tempos mais curtos nos próximos bimestres para que haja essa adequação. Os estudantes podem fazer mais exercícios em aula se terminar tudo? Sim, com certeza, nós recomendamos. Na verdade, essa ferramenta é uma potente ferramenta, né? Eu tenho conversado com muitos professores e, assim, gente, tem muita gente entusiasmada com aquilo que está desenvolvendo com os estudantes. Tem muitos estudantes aí fazendo muito nessa plataforma. Ela desenvolve, como eu falei já para vocês, muitas linhas de estudos. E ela não se aplica somente na questão do Enem ou vestibulares. Aí
estudo propedêutico e tudo que vai pela frente, tá? A avaliação do componente, né, é uma questão. Estamos chegando aí no final do bimestre, né, e aí há uma pergunta: como que vai ser a avaliação? A avaliação vai ser por meio de nota de 0 a 10. Qual critério que ele vai seguir? Qual critério que o professor vai seguir? Ele vai seguir a quantidade de exercício dado versus a quantidade executada, tá? Então, por exemplo, o professor chegou até a aula X com 122 exercícios previstos. O estudante fez, digamos, 122. Então, a nota do estudante será de 0 a 10, então será 10. Tá? Então, para esse primeiro bimestre, está exclusivamente a quantidade prevista e a quantidade desenvolvida pelo estudante, quantitativamente. Tá? E aí, tem uma nota aqui, ó. A nota deve ser calculada em função das aulas dadas e não as previstas, não a totalidade. Por exemplo, o professor está lá na aula, digamos, 18, mas para o diurno tem 27. Ele vai computar as 27? Não, ele vai computar até onde que ele chegou, não até onde que ele poderia atingir, tá? Porque é o desempenho e o desenvolvimento do estudante. E tem outra questão, a questão qualitativa do desenvolvimento dessas atividades dentro da plataforma. Por exemplo, o estudante vai lá e ele está fazendo das 122 questões, ele fez as 122, mas ele acertou, digamos, 30%. E levar ou não em consideração. Nesse primeiro momento, nesse primeiro bimestre, não levaremos em consideração essa questão, né, do desempenho por nota lá na plataforma, tá? De desempenho. Por quê? Porque a gente está em um modo introdutório, estamos lidando aí com questões que são de Enem, de vestibulares, né? Então, muitas vezes vai ocorrer do aluno não ter um desempenho tão progressivo. Então, neste primeiro momento, a gente até sugestionou lá em São Paulo a respeito de que nos outros bimestres essa questão do desempenho tem um peso, porque estimula a progressão qualitativa desse estudante. Como realizar o cálculo da nota? Bom, isso vai ter uma calculadora, como eu falei para vocês, uma planilha, tá? E essa planilha a gente vai mostrar para os professores também. Eu vou deixar aqui para vocês um link aonde que está no Drive a ferramenta, a planilha para fazer o cálculo dessas notas, né? É muito fácil, e um vídeo, né, que é um vídeo tutorial que explica como usar. Mas em 3 passos é simples usar essa planilha de notas. É checar quantas questões estavam previstas, por exemplo, né, aqui é um exemplo, na aula 22, na trilha aceleração diurno, constar quantos exercícios os estudantes realizaram até o fim do bimestre no painel, tá? No BI, e fazer o cálculo, essa razão, né? E aí, conforme essa razão, né, terá a nota de 0 a 10. Se, por exemplo, se estava previsto para a aula 22, 144 exercícios, e o João fez 144, como eu falei para vocês, ele teve 100% de êxito, então é nota 10. E aí, aqui tem um link, né, para a gente mostrar essa planilha, mas eu não vou compartilhar porque a gente já está um pouquinho atrasado. Esse material estará disponível, tem um link, né, aonde que eu falei para vocês de um drive com vídeo que mostra como usar, como utilizar. E qualquer dúvida, gente, eu estou aí disponível, né, é só entrar em contato, a gente vai ter essa orientação, vai informar com os professores aí pessoalmente a respeito de como desenvolver aí essa questão das notas, ok? Tem aqui uma questão do William que fala, só uma questão, sobre o simuladão, após a abertura do simuladão, ele ficará disponível para ser realizado durante o ano todo? Isso mesmo, William, ficará, tá? Não tem um prazo limite para a realização? É isso, exatamente. Foi o que foi dito para nós, que a partir da hora que ele está aberto, né, ele ficará aberto, e aí o estudante tem até o final do ano.
Lembrando que, se eu não me engano, eu disponibilizei no nosso grupo de WhatsApp aí, né? Os coordenadores, eu peço novamente, né? Se tem professores, houve a mudança de alguns professores aí na escola, se não tem o grupo de WhatsApp, por favor, peça para os professores acessarem esse grupo. E eu tinha falado isso aí na questão do grupo do WhatsApp sobre como desenvolver essa questão do simuladão. Beleza? É isso. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ótimo, então posso continuar aqui? Agora todos me ouçam? Todo mundo me ouvindo aí? Áudio tá bom? Sim. Fernando, vamos lá então. Bom, todos estão vendo aí Voltou aí para o BI redação? Tá aparecendo? Então tá joia, obrigado então. Então nós estava falando sobre esses dados, né? Do BI no redação, voltando lá para o redação. Então essa semana é uma semana muito importante, é uma semana para nós concluirmos essas redações e para os nossos índices aí ficarem todos verdinhos, todos maravilhosos, né? Então o que nós precisamos melhorar, tá? Então, nós temos que atentar com as redações para corrigir. Então, nós temos muitas redações ainda que precisam ser corrigidas, tá? Então, conversar com os professores, né? Nós temos um feriado nessa semana, eu acho que ninguém vai querer ficar corrigindo redação no feriado, é complicada essa situação, nós sabemos, mas é importante nós incentivarmos os professores a finalizar essas correções, né? Porque já pensou, nós postamos lá as redações, as atividades, os alunos digitaram, e represou no professor ali, o professor, né, pode acontecer, claro, do professor não conseguir corrigir, mas por algum motivo o professor não corrigir. Então, por exemplo, nesse momento nós temos aí 3.371 redações, ou seja, quase, né, praticamente o mesmo tanto de redação concluída, nós temos esse tanto ainda para corrigir. Então, fazer uma força-tarefa aí na escola, junto com os professores, junto com os estudantes, para concluírem essas redações, para a gente conseguir aí ter um índice bacana, né? Cuidar com as redações postadas em duplicidade. Então, por exemplo, nós também tivemos um relato de escolas, por exemplo, que postaram, né, o professor postou a redação, né, a atividade para a sala e essa atividade não apareceu para a sala. Então, aí o professor foi lá e postou novamente. Então, essa redação que foi postada a primeira vez, que não apareceu para a sala, o professor vai lá e exclui, tá? Vê se ele consegue excluir, faz esse teste. Se ele conseguir excluir essa atividade que não apareceu para a turma, que está em duplicidade, pede para ele fazer essa exclusão ainda essa semana, para que esses dados não computem para a escola, tá? Eles podem sim fazer essa exclusão. Não são todos os professores ainda que estão conseguindo fazer essas atividades, não sei ainda por quê, mas a boa parte deles já estão conseguindo excluir, né? Se o aluno não fez essa atividade, nenhum aluno fez essa atividade, ele consegue excluir, tá bom? Então, se atentar a isso, tentar ao máximo aí excluir, né, no prazo aí até de quinta-feira, tentar excluir essas redações de duplicidade, tá? São aquelas redações que foram postadas porque da primeira vez aí não apareceu para a turma, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho falado muito, né, eu e a Sônia, temos falado muito nas visitas e nos atendimentos com os professores, os coordenadores, é sobre a rotina de trabalho para a produção das redações, né? Nós percebemos aí que as escolas, por conta do uso das plataformas, do uso dos dispositivos, acabam aí tendo um trabalho imenso, né? E uma logística complicadíssima de utilização desses dispositivos. E nós sabemos a importância da utilização de todos. Porém, é interessante o professor, junto com a coordenação, montar aí um cronograma, né, de produção, por exemplo, como esse que eu estou, né, vocês estão vendo agora, onde ele coloca a primeira semana, que é trabalhar o tema, trabalhar as técnicas né, do texto, e aí depois, na segunda semana, o professor postar, né, fazer essa atividade com os estudantes em sala, né, terminar essas redações em sala, deixar elas né, produzidas lá, bonitinhas, certinhas. E depois, na terceira semana, por exemplo, o professor posta a atividade e os estudantes digitam, né? E na quarta semana,
o professor corrige. Então, ele tem aí um cronograma bem certinho. E aí, nós temos aí um complicador para o mês que vem, que é não só para o mês que vem, mas para os meses que tem aí a realização da prova paulista. Então, a utilização dos dispositivos ficará prejudicada de certa forma, não prejudicada, mas ficará né, todo mundo utilizando, e principalmente para a prova, será prioritário, né, para a prova, a utilização dos dispositivos, mas a gente consegue aí colocar essas redações para o início agora, né, uma semana antes da prova, ou para o final, né? Então, os estudantes também podem fazer essas redações em casa, tá? Ou com outros dispositivos que não estejam sendo utilizados, tá joia? Então, uma força-tarefa aí para a gente poder finalizar e concluir essas redações até quinta-feira aí, até o final desse mês, para que a gente tenha aí um bom índice, né, sobre as redações, tá? E se precisar de mim, da Sônia, nós estaremos à disposição. Vou falar rapidinho aqui do Leia, tá? Que também é um aplicativo muito importante e tem muitas dúvidas sobre ele, tá? O Leia, pessoal, a periodicidade de utilização da plataforma Leia, ela é diferente da redação. Muitas escolas têm confundido o prazo, né, e os índices e as metas. Por exemplo, a redação é uma redação por mês. Já no Leia, o aluno precisa concluir a leitura de um livro no bimestre. Então, já não é mais o mês, né? Nós temos aí um bimestre para concluir. Essa semana passada e essa semana, né? Semana passada, essa semana, estamos tendo muita estabilidade ainda na plataforma. Algumas leituras, alguns clubes de leitura sumiram, e a gente tem, né? O pessoal tem nos reportado esse problema. A Seduc está sabendo, está tentando corrigir. Na verdade, quem corrige, né, a responsável pela plataforma é a Odilo, né, que é uma plataforma, se eu não me engano, da Espanha, mas há um grande delay aí entre as informações presentes na plataforma e as redações do BI. Depois eu vou falar isso com vocês também, tá? Então é importante que até o dia 19 aí de abril, os estudantes tenham realizado a leitura de um livro, né, para que dentro da plataforma, tá? Dentro lá do seu clube de leitura. Tá? Eu sei que a plataforma tá difícil de funcionar, tá difícil o acesso, teve problema de funcionamento, teve problema de acesso, sumiu o clube de leitura, tira print, pega a turma lá, o nome, né, a escola, a turma, abre chamado para que o pessoal resolva isso o mais rápido possível, tá? O ensino fundamental, nos anos finais, como que funciona, né? No ensino médio, a leitura é feita nas aulas do componente curricular de redação e leitura, tá? Então, lá no ensino médio, esse ano, foi criado dentro da matriz lá um componente curricular específico de redação e leitura. Então, uma vez por semana, são 2 aulas, uma vez por semana, você pode utilizar, o professor utiliza essa aula para leitura e a outra aula para redação, tá? O professor pode mudar essa periodicidade? Pode, mas ele tem que respeitar aí, né, de repente, a sua necessidade. Ele precisa essa semana fazer a redação? Tudo bem, ele utiliza 2 aulas da redação, mas na outra semana ele utiliza as 2 aulas para leitura. Então, ele não pode esquecer que ele tem que ter 4 aulas de um, 4 aulas de outro no mês, tá? No ensino fundamental, essa leitura é realizada dentro da aula de língua portuguesa, né? Nós não temos no ensino fundamental, nos anos finais, aí um componente específico de redação e leitura. Então, uma aula por semana deve ser reservada para redação e leitura, tá? E elas revezam entre si, né? Então, o professor de língua portuguesa, nos anos finais, ele tem aí um pouco mais de flexibilidade, tá? Para a utilização aí da plataforma. A leitura completa de um livro por bimestre, como eu disse para vocês, feita dentro do clube de leitura, tá? E é interessante frisar que o estudante não precisa ler apenas na aula, ele pode ler em qualquer momento através do aplicativo, se ele tiver o celular, se ele tiver computador na casa dele, um desktop, né, um notebook ou um tablet, enfim, ele pode também utilizar para a leitura na sua casa, tá? No ônibus, na hora do intervalo, para as escolas PEI de 9 horas que tem um intervalo de 1 hora, se o estudante quiser ler, é aberto, tá? É, ele não precisa fazer isso apenas na aula de leitura, tá? Ele tem essa liberdade. Ah, mas e como que ele pode fazer isso? Lá tem um guia, até vou colocar aqui no final para vocês, um guia
né, de utilização da plataforma, que explica como que o aluno pode baixar esse livro e ler esse livro sem a utilização da internet, tá? O estudante, pessoal, pode ler, o estudante acabou de ler, ele pode ler outro? Pode. Livro? Pode sim, tá? Pode ler outro livro, sim. Ele pode ler até 3 livros ao mesmo tempo. Ele pode ler algum livro fora do clube de leitura dele? Pode também, só que só vai ser contabilizado aquele livro que estiver emprestado dentro do clube de leitura que ele participa, tá? Essa leitura, ela pode, como eu disse para vocês, ser feita de forma offline também. Então, lá no guia, né, do Leia, não vou me prolongar aqui, mas no guia do Leia, o professor tem acesso a todas essas informações. O William colocou, né, que tem a meta de um livro por bimestre, exatamente. Então, precisamos finalizar a leitura de um livro até 19? Sim, até 19/4. Nós sabemos que é o primeiro primeiro bimestre de utilização da plataforma. Eu sei que nós não vamos conseguir atingir o 100%, mas vamos aprender a utilizar essa plataforma. Vamos nos dedicar, e vocês já estão fazendo isso, e a gente está tendo relato aí de escolas que estão conseguindo, outras estão lutando para que isso aconteça. Então, a prioridade para essa semana ainda está sendo redação. Semana que vem a gente começa com outra prioridade, que é o Leia, tá? O BI do Leia está desatualizado, tá, pessoal? Ele não houve atualização essa semana ainda. Então, nós estamos aqui com 18.000 matrículas e apenas 428 livros concluídos, ou seja, nós temos muito caminho ainda para andar até o final do bimestre, tá? Mas esse dado ele está muito atrasado. Por quê? A plataforma ela demora para se atualizar dentro dela mesma, ela demora pelo menos 48 horas. O aluno leu agora, até aparecer para o professor, demora pelo menos de 24 a 48 horas. E para ela reportar isso para o BI, aí eu não tenho essa informação quanto tempo demora, mas tá bem atrasado, tá? Tá mais de semanas já atrasado. Esses dados, por exemplo, eu colhi hoje, porém ainda eles são iguais aos dados da semana passada. Não houve atualização ainda. Acredito eu por conta que a plataforma ela está com muita inconsistência na sua utilização, principalmente da semana passada para cá. O que a gente precisa entender, então? Até o final do bimestre, né, que é o dia 19, nós temos que ter lido um livro por estudante. O professor, que é uma informação importante, ele pode acompanhar esse processo dos estudantes na plataforma, dentro do clube da turma, tá? Ele clica lá na aba estatística, ele seleciona o livro que ele deseja analisar, ou ele também pode verificar isso através do campo notas. No guia, gente, de utilização do Leia, né, do guia do professor, mostra certinho como fazer, o passo a passo, demonstra certinho como dá para observar isso e como acompanhar. Alguns professores têm me reportado que o aluno não aparece para ele. Por que o aluno não aparece? Porque o aluno ainda não acessou o clube de leitura. Quando o aluno entrar na plataforma, no aplicativo ou na plataforma e acessar o clube de leitura, ele vai aparecer para o professor. Enquanto ele não acessar esse clube de leitura, ele não aparece. Como que o aluno como que o aluno aparece no clube de leitura? Tem que escrever ele? É o Gor que faz? Não, é automático. A Odilo puxou esses bancos de dados lá do CMSP, tá bom? E ele entra com o mesmo login e senha do CMSP, tá? Todos os professores, todos os progressos da plataforma, né, como eu disse, né, eles estão sendo atualizados, então está um pouco atrasado, tá? Um questionamento também é se o estudante pode ler uma versão física do livro. Por exemplo, ele escolheu lá para ler O Pequeno Príncipe, e na escola, na sala de leitura, tem o Pequeno Príncipe disponível. Ele pode fazer a leitura do livro físico? Ele pode fazer essa leitura do livro físico sem problemas. A única coisa que ele precisa fazer é entrar na plataforma, acessar o seu clube de leitura e emprestar esse livro, né? Aí ele lê todo o livro, né, de forma física, leva para casa dele, faz isso no intervalo, enfim, do jeito que ele achar interessante. Depois ele acessa novamente a plataforma, o clube de leitura, o livro e passa as páginas, responde a questão e finaliza o livro. Esse processo ele vai terminar aí, demorar uns 10, 15 minutos, ele consegue fazer esse processo, tá? O importante é que essas questões sejam respondidas, tá? E aí, para ele finalizar o livro, ela tem que responder. Alguns livros estão sem questões, tá? Tem livros que estão sem questões. Na dúvida, pode me perguntar também, tá? Aqui tá, eu vou deixar para vocês
essas informações. Deixa eu ver se eu já passei. Já, tá? Essas informações importantes, né? Eu vou deixar para vocês também aqui o acesso ao guia do Leia SP, tá? Então, só para finalizar, alguém tem alguma dúvida? O Leia, nós estamos implantando, né, pessoal? Então, vamos tentar ao máximo cumprir aí com com os nossos índices. A gente sabe de todas as dificuldades, nós estamos aqui também para apoiá-los. A Seduc também sabe das dificuldades, e essas dificuldades são a nível estadual, tá? Elas não são só da nossa DE, né? Então, isso nos tranquiliza um pouco, de certa maneira, nos deixa preocupado por outro, tá? Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar antes do Marcos dar sequência? Se alguém quiser levantar a mão. Tudo bem, então? Então, pessoal, é isso. Vamos fazer um esforço aí. Estamos disponíveis aqui pelo WhatsApp, né? Ou liga para a gente, para mim e para a Sônia, que o que a gente puder auxiliar vocês, a gente auxilia, tá? Então, vamos concluir essas redações e aí nós vamos ter aí, né, um grande sucesso, tá? Um abraço para vocês. Desde já, muito obrigado. Marcos, eu passo a bola para você. Vou parar de compartilhar aqui. Você inicia. Puxa aí, por favor, o compartilhamento. Beleza, marcou? Valeu, Carlos, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Então tá bom. Pessoal, vou falar um pouquinho agora com vocês. Deixa eu avançar aqui alguns slides. Eu vou falar sobre a plataforma Alura. Então vamos lá, vou falar de Alura e vou falar um pouquinho de robótica também, tá? O que eu vou abordar com vocês aqui? 5 itens. Então vou falar sobre o Novotec, são alguns recados, na verdade, tá? Vocês vão ver que eu vou passar rápido por algumas informações, porque depois eu vou ter momentos específicos de diálogo com quem é de interesse acerca dessas informações. Então, vou falar sobre o Novotec, sobre robótica, sobre a plataforma de programação Alura. A gente vai olhar para o BI um pouquinho e vamos olhar o suporte, como acionar. Então, a primeira informação, as escolas que têm o Novotec, né, o novo ensino médio com habilitação profissional. A grade curricular do Novotec, os alunos da terceira série do ensino médio dessas turmas, são poucas escolas que têm, com um número bem reduzido de alunos, mas esses alunos não fazem uso da plataforma Alura. Eles têm nos seus cursos técnicos, se for na área de tecnologia, eles têm alguns outros cursos que complementam a sua formação, mas eles não têm acesso ao conteúdo da Alura. Então, especificamente para esses alunos do Novotec, terceira série do ensino médio, que eles têm uma aulinha semanal só de tecnologia, eles não vão usar a plataforma Alura. Marcos, o que eles vão usar então? O currículo em ação, tá? O caderno do aluno, o caderno do professor. Isso é exclusividade para esses alunos, gente. Todos os demais alunos, plataforma Alura. Vou falar um pouquinho sobre robótica, e aqui vai ser muito superficial, porque depois eu vou fazer uma fala em específico com as escolas PEIs de 9 horas, que são as escolas que estão trabalhando robótica. Então, primeiro, está prevista a chegada de kits de robótica para as escolas PEIs de 9 horas. Algumas já receberam, já me reportaram que andaram recebendo essa semana uma caixinha com algumas placas microbit. Então, isso estará chegando para as escolas PEIs de 9 horas ao longo dessa semana, até mais para o final do mês. E depois virá um segundo kit, um segundo lote de material. Então, todo esse material, eu vou fazer uma live específica com as escolas PEIs de 9 horas para orientar acerca do uso e do armazenamento desses materiais, tá? Então, por enquanto, é só para saber que esse material está chegando na escola e é para aguardar que eu vou fazer uma orientação específica com vocês muito em breve sobre ele. Aqui é só um exemplo, né? As caixinhas de papelão que estão chegando em quantidade variada, a depender do número de turmas, quantidade de alunos na escola. Então, é basicamente isso que uma dessas caixinhas vocês vão receber ao longo desses dias. De novo, só a escola PEIs de 9 horas, que tem 8º e 9º ano, tá bom? Ainda com o material de robótica, que são os slides que tem no centro de mídias, que também só são utilizados para as escolas PEIs de 9 horas, existe, e eu vou orientar vocês também em específico depois, aqui é só uma informação, uma atividade a ser entregue nas aulas de robótica. A gente vai chamar essa atividade de atividade na prática. Então, como ela vai funcionar? Ela vai ser feita lá no gerenciador de tarefas do centro de mídias, então muito parecido com o que a gente fazia com as tarefas no ano passado.
Então, o professor ele tinha um localizador, que ele buscava a atividade por esse localizador e lançava a tarefa para os alunos a cada aula, e os alunos resolviam essa tarefa pelo centro de mídias. Então, aqui é só muito rapidamente dizendo que nós teremos isso para robótica, porque robótica não tem plataforma Alura, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui um sistema para entrega de projetos de robótica. Não vou entrar em outros detalhes, porque depois eu vou ter uma conversa específica sobre isso com as escolas PEIs de 9 horas, tá? Por enquanto é só para saber que vai ter essa informação. Na formação que eu fiz com os professores, eu já orientei acerca disso. Eles já estão sabendo, só ficou depois faltando os detalhes de quando isso estaria funcionando. Já está funcionando e eu vou depois passar orientações precisas para os professores. Passo agora a falar sobre programação, especificamente da plataforma Alura. Então, só recordando, quando o professor acessa a plataforma Alura, ele encontra planos de estudos. Nesses planos de estudos, nós temos o que nós chamamos de unidade de estudos. Então, essa tela, por exemplo, representa as unidades de estudos do 6º e 7º ano. 2 unidades no primeiro bimestre, 2 no segundo bimestre e assim por diante. Então, aqui estão os materiais que os alunos vão estudar. A cada unidade de estudos, eles encontram aulas e dentro dessas aulas um rol de atividades. Essas atividades, elas têm um modelo, né, uma sequência, geralmente começa com um vídeo, depois tem um Faça Como Eu Fiz, que é um tutorial do que o especialista falou no vídeo. Depois tem algumas atividades de múltipla escolha ou de bloquinho e por fim ele conclui ali com o que aprendemos nessa aula. Terminou o estudo dessa aula, fez todas as atividades, passa para a aula número 2 e continua fazendo os estudos na plataforma Alura. É assim que funciona essa plataforma. O aluno estuda o material dentro da plataforma Alura e conforme assiste o vídeo, vê as orientações do instrutor, ele já constrói o projeto lá no Scratch. Então, é assim que funciona esse trabalho. O que temos de novidade? A novidade temos que o componente de tecnologia e inovação este ano, ele não é mais avaliado por engajamento. Não são mais aquelas carinhas ao final do bimestre, mas sim notas atribuídas numa escala de 0 a 10 como outros componentes. Então, a partir desse ano, as aulas de tecnologia serão avaliadas numa escala de 0 a 10. Marcos, o que o professor vai usar para avaliar essas aulas? Bom, algumas possibilidades e algumas estratégias. A primeira, a equipe da Alura disponibilizou rubricas de avaliação de todos os projetos. Então, se o professor olhar no painel de gestão da Alura, ele encontra o link que dá acesso a arquivos PDFs de todas as rubricas, de todos os projetos. Então, o que tem nessa rubrica? Aqui é um exemplo de um dos projetos. Então, ela tem aqui, primeiro, as habilidades que são trabalhadas, os critérios que serão avaliados do projeto e depois níveis de proficiência do aluno. Para cada critério referente àquele projeto, o professor vai identificar em que nível está o seu aluno e aí ele pode depois pontuar o desempenho desse aluno. Mas, Marcos, o projeto é o único elemento que tem para ser avaliado nesse componente de tecnologia e inovação usando a plataforma Alura? Não. Se a gente voltar aqui, uma outra novidade também é o que a gente chama de painel de exercícios. Além das rubricas, os professores vão contar com esse painel de exercícios para ter uma visão global da turma sobre como está a realização de exercícios dentro da plataforma Alura. O que são exercícios? Vou avançar algumas telas. Aqui eu deixo para vocês depois 2 vídeos tutoriais sobre como acessar o painel de exercícios e sobre como acessar a avaliação por rubrica. Então, essa avaliação por rubrica é um arquivo em PDF que o professor pode imprimir e levar para a sala de aula para avaliar o projeto dos alunos. Ou ele pode também, no movimento de autoavaliação do aluno, entregar a folha da rubrica para cada aluno para que ele avalie como desempenhou o seu projeto. Também fica um trabalho bem interessante. Bom, antes de falar do BI da Alura, eu queria só fazer mais um adendo com relação à avaliação deste componente, gente. As escolas têm por hábito, por cultura, fazer os seus movimentos de semana de avaliação, de organizar as avaliações dos componentes. Geralmente são pautadas em provas escritas, né, do tipo múltipla escolha ou até com questões abertas. Esse material da plataforma Alura e a roupagem desse componente, ela se comporta melhor
no quesito avaliação se o professor for acompanhando o desempenho do seu aluno ao longo das aulas, primeiro com relação ao engajamento, o meu aluno está participando das aulas? Depois com relação ao acesso, ele acessou a plataforma Alura? Uma vez acessado, com relação a exercícios, ele está realizando os exercícios dentro da plataforma? E por fim, com relação à entrega de projetos, ele tem acompanhado a atividade que o instrutor da Alura orienta e tem construído o seu projeto no Scratch? Se isso tem acontecido, o seu professor com certeza já tem muitos elementos de avaliação para poder quantificar esse aluno numa escala de 0 a 10, porque somos obrigados. Então, eu não percebo a necessidade de um novo instrumento ou mais um instrumento de avaliação, principalmente escrito. Então, é importante dialogar com os professores para entender a necessidade de aplicação de um instrumento escrito de avaliação para esse componente, dado que a gente tem tantos elementos observáveis ao longo da aula, junto com o aluno, durante a resolução do exercício na plataforma ou ao longo do desenvolvimento do projeto. Tá? A própria rubrica de avaliação do projeto já me dá uma visão do trabalho do meu aluno, né? Porque ali eu vejo o produto final. Então, eu consigo avaliar o projeto que ele me entregou. Mas também, ao longo das aulas, eu consigo acompanhar o trabalho com esses alunos e isso tudo é passível de avaliação. Tá? Bom, quando a gente olha para BI, né? Primeiro, nós precisamos entender de onde saem os dados do BI. Então, o BI, ele tem basicamente 4 informações. Primeiro, o que conta no BI o que conta no BI da Alura? Então, primeira coisa, acesso. Meu aluno clicou no ícone da Alura lá no centro de mídias e conseguiu entrar dentro da plataforma, aí está computado o acesso. Depois, a entrega de exercícios. Só nessa atividade desse print de tela, aqui nós temos 3 tipos de exercício que estão circulados aí. Então, se o aluno realizou esses 3 exercícios, para cada aluno vai computar 3 exercícios nessa aula. A entrega de projetos, sempre que houver uma atividade denominada compartilhando projeto, e sempre que o aluno concluir um curso, então eu coloquei aí, né, o ícone do certificado, isso mostra que ele fez todas as atividades do curso, completou todas as atividades, né, e isso dá como curso concluído. Enquanto o curso está em andamento, fica uma barrinha de progresso, como essa logo abaixo aí da imagem, que mostra que o aluno ainda está estudando esse material. O que é a nossa meta? A nossa meta para todas as turmas, em todas as séries, para cada aluno, é a entrega de um projeto por mês. Um projeto dentro da plataforma por mês. Então, o que é um projeto? Um projeto é quando o aluno vem aqui e compartilha, usa essa atividade compartilhando o projeto. Tá? Então, aqui, se ele copiou o link lá do Scratch e colou aqui no compartilhando o projeto, ele fez uma entrega. Então, ele cumpriu com a meta nossa, que é de um projeto, a entrega de um projeto por mês. Quando a gente olha para os dados do BI, aqui eu fiz um recorte dessa semana do dado do BI. Tá? Esse dado do BI, ele mostra primeiro, eu tenho aqui na diretoria de ensino um total de 54% de acessos. Gente, isso é um número muito alto. Só para vocês terem ideia, o ano passado nós ficamos trabalhando de meados de agosto, setembro até dezembro, então uns 3 meses e meio mais ou menos, nós chegamos ao índice de 60% de acesso dos alunos na Alura, na plataforma Alura. Esse ano, só ao longo de um mês, se a gente pegar só o mês de março, nós já estamos com 54% de acesso. É claro que eu tenho quase metade dos alunos que ainda não demonstram acesso dentro da plataforma, isso é algo a continuar, né, trabalhando, mas já é um primeiro índice muito positivo. O segundo índice é o número de exercícios realizados. Olha, você vê aqui, basicamente 32 mil exercícios realizados. O que significa isso? Cada aula tem, em média, 3 exercícios, algumas é variável, algumas aulas têm 1 ou 2, mas aqui vai somando aluno a aluno. Então também já é uma quantidade grande, mas a tendência é aumentar muito mais isso. A entrega de projetos está super relacionada à nossa meta de um projeto por mês. E por fim, o curso concluído é o último elemento, é o último aspecto que a gente considera de olhar aqui na Alura, no BI da Alura, que é quando ele conclui o curso.
tá? Então a gente está caminhando, né? Não podemos desanimar, é lento. O componente da Lura é o único em que é feito todo dentro da plataforma, a aula é a plataforma, não existe um material extra, um material à parte dele, tá? Então é todo a plataforma. O que você, escola, observa? Primeiro, um olhar global, como esse que eu fiz aqui, olhando para os dados da sua escola. Depois, em específico, você pode entrar em cada turma para ver como está o resultado de cada uma das turmas. E aqui você já tem sinalizadores, a turma que está com bom acesso, a turma que, né, ainda tem um acesso dificultoso aqui, então você precisa atuar mais junto a esses professores. E depois do acesso, você vai vendo também número de projetos enviados, número de exercícios realizados. Então aqui é como você olha para o BI da sua escola. Mas, para além disso, eu consigo entrar dentro da turma e observar aluno a aluno. Eu consigo ver, o meu aluno acessou a Lura alguma vez? Se tiver o xizinho vermelho, significa que ele não acessou. Se ele não tem acesso, é obviamente que ele não vai ter mais nada de informação. E os que acessaram, estão fazendo exercício? Estão entregando o projeto? Concluíram algum curso? Então, tudo isso vocês vão observar ali ao longo da sua análise. Bom, o BI está previsto, gente, o BI da Lura, para atualizar toda segunda-feira. Tá? Então, a gente vê um recorte sempre da semana anterior, é uma fotografia da semana anterior. Tudo que a gente vê... Em que tela vocês estão? Vocês estão dizendo que não está mudando a tela, gente? A tela não está mudando. Eu estou aqui na tela do BI, por exemplo. Ó, aqui para mim está mudando, Marcos. Isso, tem que ver quem está com essa dificuldade, de repente, aí no seu dispositivo, tá? Às vezes tem que sincronizar com o apresentador, senão você fica mudando a tela aí e descompassa com a do apresentador, tá? Mas aqui eu disse que você começa olhando a Lura, o BI da Lura pelo dado geral, global, depois você passa olhando as turmas, depois você vai para um olhar aluno a aluno, tá? Então isso, tanto o coordenador, gestor, diretor da escola, quanto o professor tem condição de fazer essa análise, tá? E essa análise é importante porque ela vai nos dizer onde eu preciso desempenhar mais esforços, em qual turma eu preciso ajudar o meu professor, qual a dificuldade eles estão tendo com relação ao acesso, por exemplo. Disse também que o BI é sempre uma fotografia, né, da semana anterior, tá? Então, a atualização do dado é feita toda segunda-feira, mas a gente olha para o resultado da semana anterior. Ao longo da semana, são só correções de manutenção eventuais que podem ser necessárias. Um detalhe, a entrega dos projetos, lembra que eu falei que a nossa meta é de um projeto ao mês? Esse mês dentro do BI, ele é contado ao longo de 4 semanas. Então, o nosso primeiro mês, ou seja, a nossa primeira entrega, ela está computada para ser feita, ou esteve, né, para ser feita até o dia 16 de março, até a semana passada. A nossa segunda entrega, o segundo projeto, até o dia 13 de abril. Por que isso, Marcos? Porque ele está desconsiderando para o BI a semana 0, e se eu contar semanas 1, 2, 3 e 4, eu chego até o dia 16 de março. Então, por hipótese, até ali eu teria que garantir a entrega de um projeto por aluno. A partir daí, semana 5, 6, 7, 8, que vai dar até o dia 13 de abril, a entrega do segundo projeto. Acontece que, se vocês dialogarem com os professores, eles vão dizer para vocês que sexto e sétimo ano e primeira série do ensino médio tem apenas um projeto para ser entregue ao longo do primeiro bimestre. Então, parece haver um descompasso de meta com relação à quantidade de projetos disponíveis para entrega dentro do material do bimestre. E, de fato, há. Então, a SEDUC já sinalizou que, muito provavelmente, sexto, sétimo e primeira série do ensino médio vai constar os dados da Alura em vermelho, né, a meta ainda em vermelho, até provavelmente o final do mês do segundo bimestre. Meados do segundo bimestre é quando a gente vai ter condições de ter mais um projeto para entrega, então isso se normaliza, tá? Então a gente vai caminhando um passo por vez, eu orientei os professores sobre isso também, a gente vai dialogando nos casos particulares, tá?
Bom, com relação ao suporte, o que nós temos de suporte? Primeiro, eu fiz a formação, eu estava somando aqui, eu fiz a formação a 148 professores de tecnologia. Sexta-feira passada foi a última turma, então nós somamos quase 150 professores. Isso, gente, representa quase que 98% do total de professores que atuam com essa plataforma. Então vocês podem ter a certeza de que todos os docentes da sua escola estão aptos a usar a plataforma Alura. É óbvio que eles podem ter dúvidas e dificuldades da condução da aula, do trabalho ao longo da aula, mas todos sabem do que nós estamos falando, todos participaram da formação. Então, com relação ao suporte, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, está disponível, eles podem enviar mensagem, me acessar sempre que necessário, estou dialogando lá com eles para ajuda e esclarecimento de dúvidas. Estarei também indo às escolas para atender quando necessário, mas também nós temos a central de relacionamento da SEDUC, né, no Fale Conosco, onde tanto vocês, gestores da escola, quanto os professores podem abrir ocorrência com relação à questão de acesso dos alunos à plataforma. E também a própria equipe da Alura tem um número de WhatsApp que os professores foram orientados. Sempre que tiver dúvida com relação ao material, ao conteúdo, ao componente, ao painel de gestão da Alura, entrar em contato com essa equipe para que eles possam auxiliar, tirar dúvidas também, tá? Então, gente, acho que foi isso. Eu vou aqui abrir a palavra para quem quiser, se tiver alguma dúvida. Se puder pôr o link, Aline, lá no chat, por favor. Peço para que vocês entrem nesse link, a gente vai colar no chat, para a presença e avaliação desse momento formativo nosso. E quem tiver dúvida sobre a plataforma Alura, agora é momento. Abro a palavra para vocês. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Pessoal, também a gente acabou não colocando isso no slide. Tá sem áudio? Alô, tá me ouvindo? Sim, Aline. Sim. Oi. Seguinte, pessoal, a gente tem um restinho de semana, né? E semana que vem, nós ainda temos alguns horários para agendamento, para atendimentos individuais aí das plataformas, tá? Caso vocês tenham algum professor aí que não está conseguindo usar a plataforma, que tem uma necessidade muito grande, a gente aí não tem agenda, é uma agenda unificada de todas as plataformas, mas entre em contato com o PEC da plataforma específico, tá? Solicitando aí. Caso a gente consiga encaixar esse atendimento, a gente vai fazer esse atendimento com vocês aí, com algum professor específico, né? Fora esses, a gente já tem alguns agendamentos prontos e estamos olhando aí, baseados no BI, possíveis dificuldades que estão enfrentando aí nas escolas, também entraremos em contato com vocês para agendarmos, ok? O microfone está aberto para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida. Não houver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui.